Hoje, então, nós estamos na nossa penúltima igreja e é a mensagem, é a carta que é endereçada à igreja de Filadélfia. Amém? Onde que isso está? Onde é que essa carta está localizada? Livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 até o 13. Certo? Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo do 7 até o 13. Todos acharam? E diz assim, ó: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Como que Jesus, nós já vimos dentro dessa série, que para cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma, né? E como que Jesus se apresenta para a igreja da Filadélfia, né? Para a igreja de Filadélfia? É uma igreja fraca, mas fiel. E Jesus vê muitas oportunidades diante da igreja e diz que para ela, né, que tem a chave de Davi, que abre, e o que ele abre ninguém mais fecha, e o que ele fecha ninguém abrirá. Beleza? Dentro de todas as igrejas, nós já falamos sobre isso também, existem pessoas que são fiéis e existem pessoas que são infiéis. E na igreja de Filadélfia, né? Na igreja em Filadélfia, assim como foi também na igreja em Esmirna, as igrejas elas eram fiéis a Cristo, porém havia aqueles que eram chamados, né, de sinagogas de Satanás, no meio deles, né? Então nós lemos isso em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Ou seja, o que eram essas pessoas? O que era, né? Nada mais, nada menos do que pedra de tropeço. Era a pedra de tropeço do povo, e aí eles ganham esse nome aí de sinagoga de Satanás. A visão de Jesus, a visão dos valores para Jesus, eles são diferentes dos nossos, e nós já abordamos isso aqui também, né? Para quem está chegando agora, para quem não viu, vejam, fica gravado, vejam que existe uma série aí que nós viemos abordando igreja por igreja. Então, algum desses termos aqui que nós estamos usando, nós já esmiuçamos, nós já destrinchamos eles nas outras cartas que nós tivemos, tá bom? Então, e dentro disso, nós falamos sobre essa inversão de valor que tem da nossa visão
para a visão de Jesus para a sua igreja, né? A igreja de Filadélfia, diante dos olhos humanos, é uma igreja fraca. Porém, aos olhos de Cristo, é uma igreja poderosa, como nós podemos ler no Apocalipse 3, o versículo 8 e 9. Amém? E existe também, dentro da carta, uma recomendação para a igreja de Filadélfia. E qual que é essa orientação? Ela é orientada a conservar o que ela tem, para que ninguém tome a sua coroa. Isso está lá em 3:11, Apocalipse 3, versículo 11. E seguindo os mesmos padrões, seguindo o mesmo padrão das demais cartas que estudamos até aqui, para a igreja de Filadélfia também existe uma promessa. Qual que é essa? Para a igreja fraca, mas fiel, o vencedor recebe a promessa de ser coluna do santuário de Deus, Apocalipse 3:12. Amém? Quando nós olhamos para dentro das 7 cartas, nós vemos que Jesus ele faz um elogio, uma repreensão, uma recomendação e uma promessa, certo? Com exceção de Esmirna e Filadélfia, todas recebem repreensões. Esmirna e Filadélfia não, são as duas que não recebem repreensão em nome de Jesus, né? Não recebem repreensões de Jesus, e glória a Deus por isso, né? Já a igreja de Laodiceia, que nós vamos estudar na próxima semana, é o contrário, ela não recebe nenhum elogio, ela só recebe críticas. E glória a Deus que nós estamos dentro da igreja Filadélfia, uma igreja que só recebeu elogios por parte do Senhor Jesus. Então nós vamos ler o texto, nós vamos contextualizar eles e nós vamos repetir para que um dia nós também só recebemos elogios da parte do Senhor Jesus. Amém? Qual que era o contexto histórico ali, né? Como que era essa região? Filadélfia, dentro dessas 7 cidades, ela era mais jovem. Ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sobre o reinado de Átalo II, nos anos entre 159 a 138 antes de Cristo. E essa cidade, ela estava situada num lugar estratégico, na principal rota de correio do Império Romano para o Oriente. A cidade também era chamada de Porta do Oriente. Ela também tinha um apelido, ela também era conhecida como Pequena Atenas. Por que isso daí? Porque ela tinha muitos templos dedicados aos deuses. Então, por isso que ela era chamada de Pequena Atena. Átalo morreu e o seu irmão Eumenes deu o nome para essa cidade de Filadélfia, que vem do grego Filadelfos. E o que significa isso? Significa amor fraternal, ou amor pelos irmãos, ou então o amor que nós devemos sentir dentro de uma comunidade cristã, certo? A cidade de Filadélfia, ela está localizada em uma região que mais terremotos sofreu dentro da região que hoje está localizada a Turquia. Muitos viviam dentro de tendas fora da cidade. Quando nós olhamos para aquela cidade, parede rachada, desabamento, isso eram coisas comuns para aquela cidade. Por quê? Porque tinha um alto índice de terremoto sobre aquela região. E ela também ela era numa região perigosamente vulcânica, né? E o terremoto no ano de 17 depois de Cristo, que destruiu a cidade de Sardes,
ele também atingiu essa região de Filadélfia. Amém? E eu vi o arqueólogo, o Dr. Rodrigo Silva, falando, e ele fez uma alusão interessante, que ele fala, é interessante, é no mínimo interessante, nós termos a cidade onde fala sobre o amor fraternal, esse amor entre irmãos, e ser uma cidade que ela sofre muito com terremotos. Então, existe um paralelo e é interessante isso. Isso, quando nós contextualizamos, tende a acontecer, tende a se repetir isso entre amizades e ter alguns terremotos, e nós vamos discorrer sobre isso, e nós vamos ver que existem estruturas prontas para receber esse terremoto e não ruir. Amém? Quando nós lemos o versículo 7, ele traz importantes afirmações. Como que Jesus se apresenta para essa cidade, para essa igreja dentro dessa cidade? A igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. A cidade de Filadélfia era uma cidade onde haviam vários templos dedicados a outros deuses. Nós acabamos de falar isso daqui, lembra? Pequena Atenas, porque existiam vários templos dedicados a vários deuses. E por isso que Jesus se apresenta dessa forma, como santo e verdadeiro. Vamos ver em 1 João 5,20, a primeira epístola que escreve o apóstolo João, capítulo 5, versículo 20, diz assim, ó: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro, e que estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Ou seja, numa cidade onde muitos deuses eram adorados, Jesus, ele não se apresenta como Deus, simplesmente como Deus, mas ele destaca que ele é separado, que ele possui uma santidade absoluta, em contraste com os pecados da região, com o pecado que acometia tudo aquilo ali. Ou seja, Jesus ele se apresenta como santo. E com isso nós concluímos que sem santidade é impossível nos relacionarmos com Deus. Nós estamos diante de um Deus santo, e talvez nós não tenhamos uma magnitude nos nossos pensamentos. E qual que é essa? A morte de Jesus na cruz fez com que Deus, quando ele olha para nós, ele consegue enxergar na gente a santidade dele. Ou seja, ele olha e ele nos vê santo como ele é. Então, quando a morte de Jesus, quando a expiação de Jesus acontece na cruz, é isso que nos reconecta. Ou seja, Deus sendo santo, não consegue se relacionar com criaturas que não possuem santidade. E nós atingimos essa santidade através da morte de Jesus. A morte de Jesus, ela nos reconectou com o Pai. Ela serviu como essa reconexão. E é por isso que nós devemos vigiar e manter a nossa santidade, cuidar e tomando cuidado para não banalizar a morte de Jesus. Para a gente não transformar como se fosse morrer um cordeiro. Nós cantamos, morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, né? E amém. Mas nós devemos tomar cuidado para não transformar a morte de Jesus em apenas mais uma morte, em apenas mais um sacrifício, porque teve todo um contexto por trás da morte do Senhor Jesus,
e ela é quem nos credencia agora para este relacionamento com Deus Pai. Em Hebreus 12, 14, nos ensina que sem santidade ninguém verá a Deus. Diferente dos demais deuses que havia na cidade de Filadélfia, Jesus é verdadeiro. Amém? E continuando, no versículo 7, ele diz assim, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. E aqui, que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo assim: eu tenho a autoridade para admitir ou para excluir qualquer pessoa do reino de Deus. E aqui nós temos uma verdade importante. Seja qual for a linha escatológica que você segue, seja qual for a linha escatológica que você defende, e para quem não tem familiaridade com esse termo, quando nós falamos em escatologia dentro da teologia, nós estamos falando sobre a volta do Senhor Jesus, ok? E seja qual for a sua linha, seja pré-amilenista, pós-amilenista, seja amilenista, uma coisa todas elas têm em comum. E qual que é? Existe um ponto, por incrível que pareça, existe um ponto de concordância. E qual que é? Jesus voltará e haverá um julgamento para todos, onde uns terão a entrada no paraíso decretada e outros serão enviados para o lugar de tormento eterno. Uns gozará na eternidade da presença do Senhor Jesus e desfrutará deste prazer, e outros serão totalmente agora desprovidos da presença do Senhor Jesus. Irmãos, nós devemos aproveitar que a porta ela ainda encontra-se aberta. Nós devemos aproveitar que essa porta ela está aberta, amém? E nós devemos aproveitar essa oportunidade da porta estar aberta, para quê? Para que nós possamos evangelizar, para que nós consigamos colocar mais pessoas para o lado de dentro dessa porta. Por que nós devemos aproveitar essa porta aberta? Porque haverá um dia, meus irmãos, que essa porta se fechará. E o dia que essa porta se fechar, ninguém mais consegue abrir. Amém? E sabe o que para mim deve ser pior do que bater e a porta não abrir? Para mim, o pior é entrar por essa porta e no dia do julgamento, o Senhor Jesus dizer: afasta de mim, que na verdade eu não te conheço. Isso para mim deve ser o pior, porque nós vamos passar muito próximo. Vocês já tiveram um sonho, vocês já desejaram muito alguma coisa, e vocês bateram na trave de conseguir aquilo, de chegar perto de conseguir. A frustração é maior do que quem nunca tentou. Porque para aquele que nunca tentou, talvez aquilo não faça sentido. Mas para você que tentou, e você sabe que falhou porque faltou dedicação, que faltou esmero, você sabe que se você tivesse se empenhado mais, você conseguiria atingir o teu objetivo. Então, por que para mim é pior? Porque nós vamos estar diante do Senhor Jesus, tendo a oportunidade de gozar a vida eterna, de estarmos assentados com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala assim: afasta de mim, porque eu não te conheço. Por que o Senhor Jesus não me conhece?
Porque para eu desenvolver um relacionamento com o Senhor Jesus, eu preciso de santidade. Eu preciso ser santo para eu desenvolver um relacionamento com Deus que é santo. Então, a porta da igreja, né? A porta da igreja, ela deve ser uma porta bem larga. Mas a porta que nos colocará no céu, ela é estreita. Como assim a porta da igreja larga? A porta da igreja, no sentido dela ser bem larga, o pastor Richard costuma falar sobre isso, é no sentido de que ela deve passar qualquer pessoa que queira entrar pela porta. Ela deve abraçar todos aqueles que querem entrar. Mas não no sentido de ser uma porta larga, no sentido da ortodoxia da igreja, no sentido da santidade da igreja, no ensino da sã doutrina, na ortodoxia, na questão dogmática, na questão sistemática. Uma igreja que ela aceita você como está, mas ela não te convida a melhorar, a não se santificar. Existe uma grande propensão de que essa igreja não te conduzirá para a porta estreita. Porque o nosso Cristo, o nosso Deus, Ele é um Deus santo e que nos confronta. É impossível nós nos assentarmos à mesa com Jesus e nós não nos sentirmos pecadores e nós vermos que a morte de Jesus foi algo extraordinário, que pelas nossas convicções, pelas nossas ações, jamais nós conseguiríamos atingir um patamar tão elevado, ao ponto de Deus olhar para nós e enxergar santidade. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, Ele enxerga a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós fatalmente, na nossa caminhada, fatalmente nós iremos derrapar, nós iremos pecar contra o nosso irmão. Mas isso não deve servir de amuleto para que a gente fale, então eu nasci assim e eu vou morrer assim, né? Não, isso deve nos confrontar para que nós prossigamos corrigindo, reparando a nossa rota, que nós vamos nos aperfeiçoando para que um dia nós possamos gozar da glória eterna com o Senhor Jesus. Quando eu falo que nessa questão de santificação, é sobre isso que eu estou falando, tá bom? Então, cuidado para a gente não cair no falso moralismo, de nós nos acharmos que nós somos santos. Nós não somos santos, e nós dependemos do Senhor Jesus Cristo para ter essa santificação diária. Isso é um processo diário, é uma reconstrução minuto pós minuto, e que o Senhor Jesus, no mesmo momento que nós erramos, Ele está de braços abertos para nos perdoar e nos reconectar de novo com Deus. Amém? Aí você pode olhar e falar assim, tudo bem, Edinho, você está falando, eu não concordo com nada do que você disse. Então, para não ficar nas minhas palavras, como que eu estou dizendo isso, leia Lucas, capítulo 13, do versículo 24 até o 28, e tirem as conclusões. Veja se sou eu que estou falando sobre esse processo, sobre a porta estar aberta, e de que um dia essa porta vai se fechar, de que as pessoas vão tentar entrar. Veja se sou eu que estou falando, ou se foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse que a porta está aberta, mas um dia essa porta se fechará. Amém? O pastor Hernandes Dias Lopes diz: Cristo tem a chave e abre as portas.
Tentar entrar quando a porta está fechada é insensatez. Deixar de entrar quando elas estão abertas é desobediência. Cuidado, meus irmãos, da forma que tens conduzido sua vida, seus negócios, e vigie, e se for o caso, conserte-se, aproveita que a porta está aberta, pois hoje Jesus tem uma porta aberta para nós, e nós devemos não só entrar, mas permanecer dentro dessa porta. Amém? Vamos pro versículo 8, que diz assim, ó: sei de tudo que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Vamos olhar para uma perspectiva paulina de uma porta aberta. O que para ele representava? Quando nós olhamos para as cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele demonstra uma oportunidade para a pregação do evangelho. Nós podemos ler em 1 Coríntios 16, 9. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, que diz assim, ó: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. 2 Coríntios 2,12 diz assim, ó: quando cheguei em Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Colossenses 4,3 diz: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Sim, nós podemos interpretar que Jesus abriu uma porta para que nós possamos evangelizar e com isso as pessoas acessarem o reino dos céus e através desta porta ter o acesso a Jesus, ao reino de Deus. Porém, entretanto, contudo, nós podemos interpretar pelas lentes de um reino futuro, como diz em Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvi, que era como uma trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E essa interpretação de um reino futuro é o que, dentro do contexto desta carta aqui, enviada à igreja da cidade de Filadélfia, é o que me parece mais correta. Pois mais adiante nós veremos Jesus prometendo para esses servos fiéis que eles seriam as colunas desse santuário, né? Do santuário de Deus. E assim como vimos Jesus dizendo que aos olhos humanos a igreja de Esmirna era pobre, mas aos olhos dele eram ricos, aqui nós vemos Jesus dizendo que a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, e talvez por que eles se sentiam com essa pouca força? O que tinha por trás disso? Talvez eles se sentiam assim por ser pequena, talvez por ser formada de crentes pobres e escravos, talvez por não ter influência política e social na cidade. Porém, é uma igreja que tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome, e por isso, mesmo se tratando de uma igreja que era pequena, das 7 era a igreja mais jovem, em seu tamanho, né? Ela era miúda, mas aos olhos de Jesus ela tem grande poder
pois mantém-se a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Uma igreja, ela é saudável, ela é forte, ela é estruturada, quando ela mantém-se a fidelidade àquele que é a coluna de sustentação da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja, ela, diferente do que nós podemos enxergar de ser uma igreja forte, uma igreja com um templo grande, uma igreja que tem um belo templo, o Senhor Jesus Cristo falando, nada disso me importa. O que vai determinar a saúde e a força dessa igreja é a fidelidade que ela tem em mim, nos meus mandamentos. A igreja de Sardes, ela tinha nome e fama, mas ela não tinha vida. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e poder. Quem fortifica a igreja é o dono dela. E a igreja de Filadélfia parecia ter pouca força, mas Deus é onipotente. Ou seja, Deus tudo pode. E nós nunca podemos esquecer que a nossa força, ela não vem como o mundo diz, que a nossa força vem de dentro para fora, é aquela força interior, a força que vem de dentro. Não, a nossa força vem do alto. A nossa força vem é de Deus, é Deus quem nos sustenta, é Jesus quem mantém a porta aberta diante de nós, e nunca foi e nunca será na força dos nossos braços, nunca foi e nunca será na força do braço de ninguém, é sempre Jesus, é Jesus quem mantém a porta aberta, e é Jesus que sustenta uma congregação fortificada e de pé, amém? E quando nós partimos aqui para o versículo 9, nós lemos: veja, obrigarei aqueles que pertencem às sinagogas de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem e prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo vocês. Os membros da sinagoga de Satanás, conforme também está escrito em Apocalipse 2:9, eles se declaravam judeus, mas em vez disso, eles estavam perseguindo os cristãos, ou seja, eles estavam servindo de inimigos de Deus. E a Cristo, que faz essa promessa para aqueles que se mantêm fiel a Ele, aquele que estava perseguindo, aqueles que perseguiam uma igreja sustentada pelo Senhor Jesus, aquela igreja que amava o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus fala assim, este povo vai vir e vai se prostrar nos teus pés. Por quê? Porque eles vão ver que eu amo vocês. Meus irmãos, isso deve ser tremendo, nós escutarmos do próprio Senhor Jesus Cristo que Ele nos ama. Fala, olha, mantenha-se firme, toma cuidado, guarda a tua coroa, porque essa igreja é uma igreja que eu amo, não tem nenhuma repreensão, ou seja, é só coisa boa. Os que estão te perseguindo, deixa comigo, não é na força do teu braço, não é no teu tempo, é no meu tempo. A tua força não vem de dentro, a tua força não é interior, a tua força não está em você, a tua força está em Jesus, a nossa força está em Jesus, a força de uma igreja está em Jesus. E da mesma forma, nós podemos ler em Isaías 45, versículo 14, e também Isaías capítulo 49, versículo 23, que os gentios se prostrariam diante dos israelitas. E aqui, meus irmãos, o que eu tenho é o seguinte: se vocês estão passando por alguma provação, se vocês têm passado por alguma provação por causa do nome de Cristo, coloque essa provação nas mãos do Senhor Jesus. Deixa com Ele. Deixa que Ele interceda por você. Não é na força do seu braço. A sua força vem do alto.
e Jesus dará manifestações do amor dele, e todos saberão quão amados vocês são. E essas promessas, elas se perpetuam até os nossos dias. Ou seja, se você está passando por uma provação, deixa que é Jesus quem vai mostrar que você é um amado dele. Amém? Nós somos o povo amado de Deus, nós somos o seu rebanho. A igreja será honrada. Aqui Cristo está com ela, e no céu nós reinaremos com ele. Hoje nós podemos estar sendo julgados pelo mundo, mas no futuro nós nos assentaremos em tronos com ele, e nós vamos julgar o mundo. Amém? Caminhando para o versículo 10, já para o final aqui da nossa exposição, né? Ele diz assim: porque obedeceu a minha ordem para preservar, e eu os protegerei. Aqui um entre parênteses, esse protegerei, tirarei do grande tempo da provação que virá sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Agora vamos dar uma gastada aqui no grego. Quando nós vamos na raiz do grego e que nós lemos este versículo, aqui nós encontramos uma preposição que é ek, ek. E de acordo com o dicionário de concordância, o Strong, ek é uma preposição que rege o genitivo. Além disso, denota saída ou emissão como separação de algo com o qual houve conexão estreita. E aqui nós temos uma promessa de que o Senhor Jesus nos poupará do juízo que atingirá a terra durante o período da grande tribulação, desde que nós mantenhamos a obediência ao Senhor Jesus. Amém? Jesus, ele arrebatará a sua noiva, e não sabemos o dia e nem a hora. E com isso, nós voltamos ao início, que a palavra-chave de toda essa mensagem é santificação. A igreja de Filadélfia não transgrediu e nem cedeu às pressões. Ela preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. E que de semelhante modo nós possamos optar em manter-se em santidade e não trocar a nossa salvação por qualquer prato de lentilha. Que nós não troquemos a nossa glória eterna por prazeres momentâneos. Por que eu falei desse ek e dentro desse protegerei? Porque quando nós olhamos esse ek dentro do versículo, isso denota que Jesus tirará para fora a sua igreja antes desse período. Ou seja, antes do período da grande tribulação, o Senhor Jesus nos arrebatará. Eu lembro que logo quando eu me batizei na igreja batista, e eu tinha um pastor que ele era bravo, igual o pastor Joseval, meu pastor Luizinho, uma bênção, pastor Luizinho, mas a molecada, a gente tinha até medo de falar com o pastor Luizinho, e eu tinha muita preocupação. Eu falava assim, um dia eu cheguei e falei: pastor, quando que o Senhor Jesus voltará? O senhor sabe precisar? Só que o pastor Luiz era um homem de Deus, e ele entendeu qual era a minha pergunta. Ele sabia o que eu queria saber. E ele me respondeu uma coisa que gravou no meu coração. Ele falou assim: meu irmão, eu tenho que viver como se Jesus voltasse neste momento. Como se daqui um segundo o Senhor Jesus voltasse. Eu não posso viver falando assim:
existem algumas profecias, existe isso na Bíblia, e isso não me dá uma segurança para eu ainda continuar com essa minha vidinha mais ou menos, e a hora que eu ver que aqui apertou, eu corro para os braços do Senhor Jesus. O pastor Luiz, ele entendeu que a minha pergunta era, eu estava caminhando para isso. E existe uma grande verdade por trás disso. Por quê? Porque pode ser que o Senhor Jesus volte para mim e para vocês, ou só para mim, ou só para vocês, nessa noite. Pode ser que o dia de amanhã não chegue para nós, e que a nossa retirada deste mundo aconteça agora. Então é muito arriscado nós vivermos de forma dentro da igreja, achando que estamos em santidade, achando que nós estamos caminhando com Jesus, e levar uma vida bem mais ou menos. É perigoso, nós não podemos flertar com o pecado, nós devemos ser santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Vamos ler o que diz a carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 ao 12. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Para aqueles que não forem arrebatados, e como os incrédulos que rejeitarem a oferta da salvação dada por Jesus, dada por Deus através do evangelho da graça, Deus permite que essas pessoas aceitem o anticristo, para darem crédito à mentira dele, e dessa forma eles avançam para um nível totalmente novo de rebeldia, e sejam condenados como aliados do anticristo no dia da segunda vinda do Senhor Jesus. Portanto, guarde o que você tem, guarde a sua coroa, para que ninguém tome. Jesus voltará em breve, e eu creio nisso, e nós devemos ficar vigilante quanto a isso. Em Apocalipse 2:10, Jesus promete a coroa da vida eterna para aqueles que se mantêm fiel até o final. Não é até momentos antes do fim, não é por um período fiel, é para aqueles que se mantêm fiel até o final. Quem chegar no final sendo fiel, ganhará a coroa da vida eterna. E agora, para os crentes de Filadélfia, ele os alerta também o seguinte: olha, fique vigilante para que ninguém tome a sua coroa. Vamos ver o que diz a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Todos os cultos de ceia, talvez nós façamos isso de forma automática, talvez nós façamos isso no piloto automático, mas o fato é, cuide para que na volta do Senhor você não fique. A coroa era algo que os atletas vencedores das competições ganhavam, e Jesus ele faz essa alusão de que no final eles seriam coroados com algo maior do que aquele objeto de desejo dos humanos. E quando nós traçamos um paralelo aqui entre as duas passagens, de que aquele que guardar no final ganhará a coroa da vida eterna, e quando Jesus olha e fala assim, guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa, para que ninguém tome a sua coroa, nós concluímos que a salvação, ela se dá em 3 instantes. Nós somos salvos quando aceitamos Jesus, Romanos 8:1.
nós estamos sendo salvos quando nos mantemos em santidade, Filipenses 2:12 e o 13, e nós seremos salvos na volta do Senhor Jesus e receberemos um corpo glorificado, incorruptível e livre de qualquer resquício do pecado, 1 Tessalonicenses 4:17. Ou seja, Apocalipse 2:10 ele apresenta um instante final, e Apocalipse 3:11 ele mostra o segundo. Amém? Então, não existe contradição, são apenas prismas diferentes dentro desses 3 instantes que se dá a salvação. E agora nós chegamos no versículo 12 que diz: o vitorioso se tornará coluna do meu templo, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. A coluna ou o pilar, e aí fica muito tranquilo para mim, pastor. Agora eu entrei na minha área na minha área de conforto aqui, meus irmãos. Se quiser mandar pergunta nesse sentido, pode direcionar para mim, tá bom? Referente à engenharia, de teologia, manda para o pastor. Pode manter o pastor mesmo, nós já acertamos isso lá no começo. O pilar, ou a coluna, né, como chama, é um elemento estrutural, e dentro de uma construção, ele é um dos elementos mais importantes que nós temos em um prédio. É o pilar que é responsável por receber todos os esforços que vêm da laje, das vigas, e ele distribui para o solo, né? Ele quem faz essa transmissão, né? E o pilar ele contribui diretamente para a estrutura global pela estabilidade global dentro de uma estrutura. Ou seja, o pilar é determinante para uma construção manter-se de pé. Amém? Eles podem ser fracos diante dos homens, mas eles são poderosos diante de Deus, pois guardaram os ensinamentos. Amém? Eles são fortes, por quê? Porque eles guardaram os ensinamentos de Deus. A Nova Jerusalém, que diz em Apocalipse 21:2, é a nossa cidade de destino. É para ela que a nossa bússola tem que estar apontando. É para ela que tem que ser o nosso destino final. Aqui nós somos peregrinos e nós estamos sujeitos a passar por todas as provações que todos podem passar. Mas a coroa reservada a nós será de forma plena na Nova Jerusalém, e onde que lá nós iremos morar com o Senhor Jesus Cristo. Amém? E como falamos no começo, a cidade de Filadélfia sofria muito com os terremotos da região. Isso causou a destruição dela. Por volta do ano de 90 depois de Cristo, com a ajuda imperial, Filadélfia tinha sido completamente reconstruída. Em gratidão, passaram o nome da cidade para Neo-Cesareia, que significava a nova cidade de César. Amém? Mais tarde, no tempo de Vespasiano, a cidade voltou a trocar o nome e passou a se chamar Flávia, pois Flávia era o apelido do imperador. Jesus então aproveita esse gancho cultural para falar à igreja que os vencedores teriam um novo nome. Nós podemos ver dentro de todas as cartas que nós estudamos até aqui, que Jesus usa uma linguagem para que fique clara a mensagem que ele está entregando para o povo. Jesus limpa todo ruído na comunicação. Jesus deixa uma comunicação límpida para as pessoas ouvirem e entender.
E este é o nosso desafio. Nós devemos ler a Bíblia, nós devemos aplicar e nós devemos contextualizar a mensagem que nós vemos, que nós estudamos. Ou seja, nós devemos contextualizar os textos e aplicá-los aos nossos dias, a fim de que a gente, de semelhante modo, consiga expressá-lo sem deixar dúvida aos ouvintes. Amém? E meus irmãos, para nós fecharmos aqui a nossa mensagem, a porta permanece aberta e assim devemos manter nossa veia missionária e praticar o ID de Jesus. Onde quer que Jesus te colocou, saiba que é um missionário e você tem a obrigação de povoar a Nova Jerusalém. A chave de Davi, a autoridade de Cristo, é Ele quem determina quem entra ou quem sai. Cuidado para que você não esteja querendo ocupar essa posição que não é sua. Cuidado para você não estar agindo como um fiscal da salvação alheia. Cuidado para que você não esteja querendo determinar quem entra ou quem sai de dentro da igreja, de dentro dos céus. Que você não esteja ocupando essa posição que não lhe cabe. A sua posição é povoar. Deixa que Jesus é quem tem a chave, e é Jesus quem abre, é Jesus quem fecha, é Jesus quem determina, e é Jesus quem exclui, é Ele quem admite também. Amém? Muitas vezes nós queremos ser mais justos do que o próprio Senhor Jesus. Quando nós pecamos e nos arrependemos verdadeiramente, no mesmo instante, Jesus já está de braços abertos, nos esperando para reconectar com o Pai. E nós nem sempre temos essa disposição, essa disponibilidade em perdoar o nosso irmão. Muitas vezes nós já queremos lançar para fora da igreja, falando, não, eu te perdoo, mas com você eu não caminho mais. Então, como eu não vou sair da igreja Filadélfia, Atos 29, você sai agora, porque com você eu não quero mais caminhar. E Filadélfia vem de amor fraternal, que a gente possa experimentar e que a gente possa reproduzir este amor fraternal e que a gente possa ter essa capacidade, que a gente pode ter esse dom de Deus de nos perdoarmos, porque fatalmente, meus irmãos, nós estamos começando um relacionamento agora, e é fatal, como 2 mais 2 são 4, eu vou falhar com vocês em algum momento, eu vou errar com vocês em algum momento, e eu vou necessitar que vocês exerçam o dom do Senhor Jesus de me perdoar. E da mesma forma de que quando vocês falharem comigo, eu vou precisar exercitar o dom do Espírito Santo em exercer também o perdão sobre a vida de vocês. Amém? E agora é conosco. Cristo tem um convite para que você que ainda não aceitou Jesus, e você que está assistindo esse culto, e você que futuramente vai assistir esse culto, saiba que essa mensagem é atual, e aproveita enquanto a porta ainda está aberta. Isaías 55:6 diz que para buscar enquanto podemos encontrá-lo. Entra por essa porta enquanto temos graça e misericórdia disponível. Deus prometeu que viria um dilúvio e veio. Deus prometeu que enviaria o seu Filho para nos redimir e enviou. E da mesma forma Deus promete que Ele voltará para buscar a sua noiva amada. E é uma questão de lógica. Se todas as promessas feitas antes por Deus, elas se cumpriram, logo essa daqui
também vai se cumprir. Entre pela porta da salvação e em seguida pela porta do serviço da evangelização. Jesus não chamou ninguém para ficar sentado no banco da igreja. Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Como forma de gratidão por tudo que tem recebido de Deus, usa parte do teu tempo para que o nome dele seja exaltado e mais pessoas sejam alcançadas por este amor, e que mais pessoas venham ter o privilégio de se assentar à mesa com o Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus falou com a igreja da cidade de Filadélfia, e hoje, através deste estudo, falou com a Igreja Batista Filadélfia de São Caetano do Sul. Amém? Vamos orar, e nós na sequência vamos para um breve intervalo, e hora que voltar, já voltamos com o nosso momento interativo. Oremos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque aquilo que o Senhor ministrou comigo nessa madrugada, eu consegui, Pai, passar. Espero que tenha sido, Pai, de forma fidedigna aquilo que o Senhor falou. Pai, que os meus irmãos possam ter escutado e que essa palavra venha fazer sentido de alguma forma no coração deles, Pai. Pai, quebranta os corações, Pai, aqueles que estão mais endurecidos, Pai. Mostra que o Senhor é um Deus de perdão, que o Senhor é um Deus de misericórdia. E ensina-nos, Pai, a ter misericórdia em suportar as falhas dos nossos irmãos, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque o primeiro a ser ministrado com essa palavra fui eu, Pai. E que os meus irmãos possam sentir aquilo que eu senti quando o Senhor ministrou diretamente comigo, Pai. Pai, assim eu oro e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.